qualidade quando é mais distância. Mas como ela está bem pertinho de mim, ela mantém a qualidade de 4K, 60 FPS, ao passo que fica muito bom, consegue pegar tudo aqui ao meu redor. Eu acho muito legal esse efeito. Sabe uma das coisas que eu estava a fim de conversar hoje? Que bom que eu me lembrei disso, porque eu tenho umas pautas em mente sobre aquilo que eu quero conversar com você, sobre aquilo que eu quero trazer, sobre aquilo que eu quero falar. E é uma coisa muito séria, cara. Uma coisa muito séria, porque infelizmente eu também, isso acabou virando um hábito, um péssimo hábito. E eu confesso que eu tô eliminando isso porque eu comecei a trazer mais consciência, porque eu vi, cara, o tanto que isso... Nossa, que susto, cara. Vi uma pedra ali, nossa, ia dar um negócio. Eu vi o tanto que isso estava destruindo a minha vida, que é o seguinte. Você percebeu o quão você e eu ficamos quase que profissionais, experts, excelentes em falar da nossa vida, e não só falar da nossa vida, mas falar de planos, ideias, projetos, coisas que simplesmente nasceram, mas que a gente ainda nem colocou a mão na massa e a gente já tá falando para as pessoas. Infelizmente, eu vou falar tranquilamente, cara. Isso acabou se tornando um hábito na minha vida e talvez, se você olhar na sua vida também, a sua vida passou a se tornar isso também. Você conta das suas coisas com uma extrema naturalidade, eu conto as coisas da minha vida com uma extrema naturalidade que não deveria ser assim. No mínimo, se você quisesse, o máximo que nós podemos fazer é contar algumas coisas pessoais nossas que nós realizamos quando essas coisas já foram realizadas. Aí temos um ponto. Mas, por exemplo, quando a gente ainda nem fez... Cara, querendo ou não, tem uma tendência, eu não sei o que acontece no plano físico, no plano espiritual, no plano metafísico, no que você acreditar, Deus, frequência, lei da atração, eu não sei. Mas parece que alguma parada dá errado, cara. Quando a gente fica falando nossas paradas para as pessoas, nossa, que bom que eu encontrei isso, a gente vai conversar ao longo do caminho, porque tem bastante pano pra manga esse assunto. E eu já tô aqui suando. Falei pra você que essa camiseta vai ficar encharcada. Ó, tá começando já a marcar. Cara, e se a gente para pra pensar, se a gente para pra refletir, são algumas pessoas que nem são tão próximas de nós. São pessoas que nem participam tanto do nosso dia a dia. E depois a gente para pra refletir, eu paro pra refletir, eu vou soltar alguns palavrões ao longo desse vídeo, porque assim eu mantenho a minha personalidade, mantendo de forma educada, obviamente, mas sem ficar mantendo uma hipocrisia, algo que eu não sou. Cara, de vez em quando, literalmente, não vou mentir pra você, eu me pergunto, cara, mas que diabos, que porra que eu tô contando as minhas paradas pra esse filho da puta? A culpa é dele? Não, a culpa é minha. Cara, sabe, ideias ainda de planos, de projetos, de coisas futuras. Às vezes a gente tá queimando o cartucho com muitas pessoas que não estão nem aí pra gente, cara. E a tendência, querendo ou não, eu não sei o que acontece. Parece que essas coisas, elas dão errado. Ah, Alexandre, mas dão errado porque a gente contou? Cara, eu não sei. É culpa do outro? Eu também não é. É culpa nossa. Cara, como eu falei, a gente desenvolveu, a gente acabou ficando muito bom nisso. Olha só, tô fazendo aqui uns percursos bem desafiosos, cara. São percursos, eu tô de tênis, então eu tô preparado. Às vezes eu não tô olhando tanto assim pra frente, só quando é uma trilha mais, uma estrada mais de boa, aí eu vou olhando, conversando com você. Mas ao passo que eu tô olhando aqui, olhando pra baixo, para que eu não caia. Ainda bem que tem esse ângulo de profundidade, porque quando eu passo, você consegue enxergar a parte em que eu acabei passando, né? Você, caraca, mano, esse mano tá fazendo trilha, conversando, falando de desenvolvimento pessoal, esse cara tá falando umas coisas bem interessantes. Olha só, uma outra parte aqui, uma descida. Vamos avançando. Cara, e querendo ou não, a gente fez disso um hábito.
Eu acabei tornando isso um hábito. Por exemplo, Alexandre, mas aqui você está falando da sua vida. Sim, eu estou falando, mas a maioria das coisas que eu trago e que eu compartilho e que eu falo aqui são de coisas que, beleza, eu nem poderia estar compartilhando se quisesse, mas a maioria são de coisas que provavelmente eu já realizei e que tive alguma experiência, tive um insight, então eu venho aqui e eu compartilho com você, eu trago com você. Mas eu vim fazendo esse teste nos últimos 3 dias no meu trabalho, cara, eu simplesmente parei de falar da minha vida, cara. Tipo, o que eu fiz no meu dia? Cara, seja detalhes mínimos, a gente tem que parar. Eu parei de fazer isso, tô parando, é um exercício, sabe por quê? Parece que a nossa garganta, ela coça, cara. Parece que a nossa garganta, ela coça pra gente falar das nossas coisas. Por exemplo, coisas que nós nunca devemos falar para as pessoas. Querendo ou não, é verdade, cara, para que a gente não atraia inveja. Querendo ou não, para que a gente não atraia, eu vou dizer coisas ruins, mas para que as nossas coisas, elas comecem a dar certo e que, cara, a nossa vida, ela comece a andar para frente, porque, caramba, cara, você está vivendo a sua vida, você não está falando nada e, naturalmente, parece que misteriosamente, magicamente, tudo começa a dar certo. É impressionante, cara, é impressionante. Coisas que nós nunca devemos falar para as pessoas. Eu fui aprendendo isso da pior forma. Pior forma assim que eu falo, cara, eu não deveria ter compartilhado isso com essa pessoa. Essa pessoa mal chegou na minha vida. Isso acontece com a gente também. A gente mal chega na vida das pessoas e elas contam de coisas e beleza, é legal. A gente, caramba, que legal, a gente se interessa, só que a maioria são coisas que a pessoa ainda nem realizou, que eu ainda nem realizei. E que são coisas que deveriam estar sendo trabalhadas em silêncio. Talvez eu me emocione ao longo dessa trilha, porque isso mexe comigo, cara. Por exemplo, relacionamento. Nunca fale do seu relacionamento para ninguém. Eu ainda não estou em um relacionamento. Creio que em breve estarei, não sei. Estou conhecendo uma pessoa, vai. Estou conhecendo uma mulher incrível, extraordinária, maravilhosa. Então, o máximo que futuramente eu quero falar do meu relacionamento, sei lá, cara, é falar com pessoas extremamente confidenciais. Pessoas que, sei lá, cara, meu, é um grupo de casal que a gente conversa sobre nós e só. Mas não fica falando do seu relacionamento, cara. Por mais que a sua mulher ela seja incrível, por mais que o seu homem ele seja incrível, guarde isso pra você, porque tem pessoas que também, elas estão em um relacionamento e o relacionamento delas está uma bosta, está fracassando, está quase acabando. E daí você e eu falando do nosso relacionamento. Cara, isso atrai inveja. Nossa, quase que eu tropecei aqui agora. Tentar mostrar para você essa vista aqui para o mar. Lembrando que esse vídeo ele é uma continuação. Eu estou aqui na Praia da Armação, em Florianópolis, Santa Catarina. Eu estou fazendo a trilha para poder chegar à Lagoinha do Leste. Lagoinha do Leste. Alexandre, o que você está fazendo? Cara, eu estou fazendo essa trilha pela minha primeira vez, ao passo em que eu vou falando sobre desenvolvimento pessoal, vou trazendo umas reflexões, eu vou conversando. E é uma trilha bem desafiadora. São quase 3,5 quilômetros de trilha. Eu já estou andando fazem 30 minutos. 30 minutos não, 30 minutos que já começou o vídeo. Daí eu fiquei fazendo uma introdução ali no início, de uns 5 minutos conversando, do como que seria, onde eu estou, o que eu iria realizar, agradecendo a Deus também, pedindo a bênção de Deus, a proteção, a graça, a bondade, para que tudo flua, para que tudo corra, para que tudo aconteça. E vamos avançando. Vamos avançando. Esse vídeo ele é uma continuação, tá? Alexandre, como é que você se enfiou nessa mata aí do nada? Cara, teve um início. Os vídeos são uma continuação. E se você quiser vendo como que estará sendo os próximos vídeos, o que está acontecendo aqui nessa trilha, o que ainda vai acontecer, é uma sequência, vou dizer assim, uma minissérie. Vou deixando você com aquele pingo de curiosidade. Caraca, velho, que legal, esse mano fazendo ali uma trilha, conversando. E eu nem sou trilheiro, tá? Eu nem sou trilheiro.
Mas por conta desse formato de vídeo em que eu vou andando, eu vou falando, eu achei muito legal e me encontrei demais assim nesse estilo de vídeo. Diferente daqueles vídeos